Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Cinemosfera e vamos falar hoje do terceiro episódio da série WandaVision. Vamos lá! É isso aí meus amigos, terceiro episódio de WandaVision e olha, eu acho que dessa vez todas as cartas já estão na mesa, o tabuleiro está posto, como diz o Gandalf no filme Senhor dos Anéis, agora só esperando com que as peças se movimentem e o jogo de verdade comece. Mas tem muita gente dizendo, eu tô achando a série meio arrastada, tá meio devagar e tal. Eu até compreendo, porque realmente a série ela tá seguindo de uma forma adaptada, mas muito do que é a ideia dos quadrinhos, e a gente vai falar sobre isso hoje. Eu tenho até uma teoria aqui que ela é bem ousada, mas eu acredito que pode acabar acontecendo. Eu vou falar dela no final. Primeiro vamos falar do episódio, né? A primeira coisa que a gente pode observar, tem até o cartaz aqui da tela do Disney Plus, cada episódio ele tem o cartaz vai mudando. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, se eu tiver com a imagem na internet. A gente pode vislumbrar aí pela primeira vez o que deve ser o uniforme da Feiticeira Escarlate, ou seja, a Wanda deve parar de usar só aquele sobretudo vermelho e tal, aquele colete, né? Uma roupa que não tinha uma caracterização de super-herói e agora ela deve finalmente aparecer com o uniforme da Feiticeira Escarlate inspirado nos quadrinhos, mas adaptado para esse formato que a Marvel tem dos seus super-heróis no cinema, um pouco mais de roupa tática, estilizado, texturizado. Né? E no próprio cartaz a gente também vê a parte da transição da série, que tem uma TV preto e branco e depois já em volta TVs antigas coloridas, como se fossem as primeiras TVs coloridas. Por isso o nome do episódio em cores, acompanhando também o salto temporal da série. O primeiro episódio bem baseado nas séries sitcoms da década de 50, o segundo na década de 60 e o terceiro episódio na década de 70. Então ele caracteriza esse salto temporal. Uma coisa muito curiosa que vocês devem ter reparado também é que o cenário externo da casa da Wanda nesse episódio não parece uma coisa real, tipo uma cidade, ele parece realmente uma coisa cenográfica, não tem profundidade. Parece que ali tanto do lado da casa do vizinho deles, do Herb, né, parece que atrás dele um pouco depois tem um pano com a cidade desenhada, do outro lado também, quando a gente vê o Visão saindo da casa, também é uma coisa fechada, não é uma cidade, né? Então isso fica muito característico. O episódio todo ele se parte baseado da gravidez da Wanda, com a gravidez acelerada. O episódio já começa com o médico fazendo um exame na Wanda, né? E ali só se passaram 12 horas desde o final do episódio 2, onde ela apareceu grávida, e ela já está ali aparentando ter 4 meses de gravidez. E toda a gravidez dela, né, o restante se passa só nesse episódio até o nascimento dos bebês. Não é só um bebê, são 2 bebês. Uma coisa que a gente também percebe nesse episódio, que fica bem assim, deixa a entender, é que o que acontece à medida que a gravidez da Wanda avança, aparentemente ela começa a perder o controle sobre os poderes dela, ou sobre tudo que ela está desenvolvendo naquela realidade. A primeira prova que a gente tem disso é quando ela está arrumando o quarto do bebê, ela pensa em borboletas e ali, onde tem um enfeite em cima do berço, ele se materializa em borboletas reais. Ela até fala, puxa, não foi minha intenção. E como está rolando aquela comédia, bem tranquila, a gente acha que é algo muito sutil. Depois, quando a gravidez dela avança mais um pouco, a cozinha dela fica completamente maluca, né? A gente vê que ela tem aqueles... Ela usa muito os poderes meio Ginny é um gênio, né? Na série, onde ela controla várias coisas, os utensílios domésticos, mas ali tá tudo fora de controle, ela realmente não está conseguindo controlar. Eles fazem até uma parte cômica para dar uma aliviada nisso, mas o que o episódio quer mostrar é isso, ela não tem controle mais sobre todas aquelas coisas, e à medida que isso vai acontecendo, vai mais outras coisas, a cegonha que se materializa na sala dela, os canos estourando, a falta de energia. Aí vem a primeira parte tensa do episódio, quando ela fala, tá tudo acontecendo, mas parece que a qualquer momento os vizinhos vão descobrir nosso segredo, e parece que o Visão desperta o questionamento de novo, mas acho que tem alguma coisa diferente. O senhor e a senhora Hart, aquele jantar, o Herbie lá fora, porque ele tinha saído antes e viu o vizinho aparando ali o jardim, mas o cara começou a cortar o muro, e o vizinho ainda avisa e ele fica com a cara de bobo dizendo, eu sei, mas parece que o cara não consegue controlar e continua fazendo aquilo, ele não tem controle sobre o que ele está fazendo. Né? Então quando ele faz esse questionamento, a música muda, o clima inteiro muda, a fisionomia da Wanda muda, e aí rapidinho parece que a fita voltou e começa exatamente no ponto de o Visão começou a questionar, e ele faz tudo diferente. E aí já mostra mais um dos poderes que a Wanda tem no quadrinho, que são esses avanços
ou retrocessos na linha do tempo, né? Uma certa viagem no tempo, mas que na verdade ela distorce a realidade para que a linha do tempo dela seja alterada para algo que ela queira, ou seja, ela está querendo fugir daquela realidade que o Visão estava despertando e voltar para a realidade bonitinha dela ali. Uma outra coisa muito importante que aparece nesse episódio é a propaganda. Todo episódio tem uma propaganda, que é como se fosse um easter egg. É um easter egg, né? Que mostra um comercial da década de 70, onde a pessoa tem aquela vida toda tribulada, cheia de dificuldades e tristezas, mas ela pode fugir para um spa, uma coisa maravilhosa, alguma coisa que ela queira, que remete muito ao que está acontecendo na série, né? A fuga da Wanda de todas as tristezas que ela passou, todos os traumas, para aquele mundo idealizado que ela está vivendo ali. Outra coisa muito forte, que é muito referente aos quadrinhos, são quando os filhos da Wanda nascem, né? Não é só um, ela achava que era só um, mas são dois, que é a referência clássica ao que acontece nos quadrinhos, e também o nome das crianças, Tommy e Billy. No entanto, vira até uma brincadeira na série entre ela e o Visão, eles fazem várias piadas sobre escolher o nome das crianças e acaba que fica o nome que ela queria, que era o Tommy, e o nome que o Visão queria, Billy, um para cada uma das crianças. E aí, futuramente, eles vão adotar os nomes de super-heróis, o Icano e Celery, né? Porque como eles são do universo dos mutantes, nos quadrinhos, no universo dos mutantes, todos vocês sabem que os mutantes têm codinomes, né? O nome do Wolverine é Logan, né? O nome do Ciclope é Scott Summers, o nome do Fera é Hank. Então, eles têm os seus codinomes. Então, o Icano e Celery vão ser os codinomes dos filhos da Wanda num futuro. Continuando, uma outra parte muito impactante da série é quando entra a Geraldine em cena. Geraldine é a Mônica Rambeau, né, a personagem que está ali e não sabe muito bem o que está acontecendo, e ela entra ali dessa vez com uma vizinha intrometida, que quer um balde, porque os canos estouraram quando a Wanda perdeu o controle do que estava rolando, né, faltou energia, estourou o cano e tudo. E a Wanda já está com os dois bebês ali, elas desenvolvem uma cena engraçada, tem a parte da cegonha e tal. Até a Mônica Rambeau, que ajuda a fazer o parto das crianças, né? É o que acontece. E quando a Wanda está ninando as crianças, ela lembra que tinha um irmão chamado Pietro. Então é a primeira vez que a Wanda demonstra algum tipo de memória do que aconteceu anteriormente. E ela já muda o semblante, fica triste e rola uma coisa muito interessante. Ela começa a cantar uma música, só que o idioma é como se fosse um russo, alguma coisa do leste europeu ali, talvez o idioma de Sokovia. Talvez uma canção de ninar que pode ser que a mãe da Wanda cantava para ela e para o Pietro, e ela tá cantando ali para os gêmeos. Inclusive ela lembra e cita isso para a Mônica Rambeau, a Geraldine no caso, que ela também era gêmea, né? Ela tinha um irmão gêmeo. E aí é onde rola a grande virada do episódio, quando a Geraldine sai do personagem daquela mulher descolada da década de 70 e volta ao idioma, ao dialeto dela normal, e lembra, mas o Pietro foi morto pelo Ultron, e ela cita o robô Ultron de Vingadores Era de Ultron que mata o Pietro, né? Aí muda tudo, a música muda, o clima muda, os bebês começam a chorar, e galera, o que toda mãe no universo, seja entre seres humanos ou mundo selvagem, faz quando sente que os seus filhos ou filhotes estão sendo ameaçados? Ela vira uma fera, ela vai defender o instinto materno de raiva. Então é a primeira vez que a gente vê a Wanda num perfil ameaçador, né? Ela fica com um semblante ameaçador, no entanto que a própria Mônica Rambeau fica temerária ali, ela fica com medo do que está rolando, da reação da Wanda, e é onde a cena corta e fica aquele clima tenso. Só que lá fora da casa dela, vocês viram que está rolando outra coisa muito interessante. O Visão começa a questionar a Agnes e o Herb, que são os vizinhos dele, de alguma coisa que está rolando, ali eles estão estranhos, cochichando. E a Agnes, ela fala de novo do quê? Do marido dela, o tal do Ralph. Cara, a gente não viu esse Ralph até agora, a gente viu um monte de gente na série nessa cidade, e esse tal de Ralph, o marido da Agnes, nós não vimos. E outra coisa interessante, é que o médico já tinha dito antes que ele ia fazer uma viagem de férias, e depois disso que desistiu, o Visão pergunta por que, ele falou, cidade pequena, você sabe como é difícil fugir. Já deu uma baita deixa pra gente que eles estão presos ali. E outra coisa, quando o Herbie fala, essas coisas estranhas estão acontecendo, por quê e tal. Na hora que o Visão faz aquele cara do que a Agnes pega e olha pro Herbie e diz, não fala nada. E aí eles voltam atrás, o Visão só acha aquilo estranho. Quando eu falei que todas as cartas estão na mesa, eu vou falar para vocês agora qual é a minha teoria, o que realmente eu acredito.
que deve estar acontecendo na série e coloco algumas fichas nisso. Primeira coisa para mim que não resta a menor dúvida. A Agnes é o personagem Agatha Harkness. Até se você pegar o nome, eu acho que isso já está claro para todo mundo. Né? Se pegar Agatha, as primeiras letras com o final de Harkness, forma Agnes, que é o nome da personagem, da Kathleen Han. A Agatha Harkness nos quadrinhos, para quem não sabe, nunca ouviu falar, ela é uma bruxa que por um momento vira mentora da Wanda para tentar ajudar a Wanda a controlar os poderes, mas depois ela acaba envolvendo a Wanda numa outra trama. Aí, agora qual é a minha teoria, galera? Vamos voltar só um pouquinho aí, vai valer a pena. Nós sabemos que no universo cinematográfico da Marvel, lá desde o primeiro Capitão América, a Hydra tem uma busca incessante por poderes, coisas cósmicas, e o Caveira Vermelha descobre o cubo cósmico, que é onde está a Joia do Espaço, que depois o Thanos tem ela sob poder nos filmes dos Vingadores. Depois do filme Capitão América, a gente vê lá na frente em Vingadores Era de Ultron que a Hydra se apossou do cetro do Loki, que continha a Joia da Mente. Mediante essa joia, a Hydra criou os Aprimorados, os irmãos Wanda e Pietro, com seus poderes, e também a joia deu origem ao Ultron, e depois a junção dela com o Jarvis virou o próprio Visão. Então a joia, ela tem muita influência. O Caveira Vermelha, ó, engasgado. Caveira Vermelha em Vingadores Guerra Infinita também diz ao Thanos que ficou durante um tempo com uma das joias e continuou a busca, ou seja, depois que ele foi para o espaço, a joia o jogou, ele continuou em busca de joias e encontrou onde estava a joia da alma, só que tinha todo aquele problema de conseguir a joia da alma, como ele não amava ninguém, ele virou só um espectro da joia. O que eu acredito? A Hydra está envolvida nessa trama totalmente, porque se a gente tem a Sword de um lado, também vai ter a Hydra do outro lado para ser o contraponto. No entanto, que o final desse episódio mostra a Monica Rambeau sendo expelida daquele universo, chegando todos os helicópteros, tanques e jipes da espada, ali um acampamento do lado, e a gente também vê pela primeira vez aqueles holofotes apontando para o campo de força, fechando a cidade, e a placa de Westview. Então já está claro que aquilo ali é muito Under the Dome, eles estão trancados naquela cidade e ninguém consegue entrar nem sair, a não ser que seja por desejo da própria Wanda. Isso já ficou muito claro. E agora o que eu acho que deixou muito claro ainda. Quando a Agnes fala pro Visão, a Visão pergunta, faltou energia na casa de vocês também? Ela diz, na minha também faltou, mas o meu marido fica melhor no escuro e eu nem ligo. Galera, quem que fica melhor no escuro? Quem fica melhor dentro das trevas, da escuridão? São os seres das trevas, os seres da escuridão. Na nossa cultura são os demônios. E quem é o grande demônio da Marvel? É o Mephisto. Então pra mim já ficou claro que o Mephisto é o grande vilão da série. E a Agatha Harkness também deve ser uma subchefe ali, uma segunda vilã da série. E ela deve estar trabalhando para o vilão de alguma forma. Aí você pergunta, Jason, mas o que tem a ver isso com a Hydra? Agora eu pergunto pra você uma coisa, quando as joias do infinito foram destruídas pelo Thanos, acabou a história das joias, correto? Mas a Wanda não perdeu os poderes dela. Então tudo que restou das joias do infinito está dentro da Wanda. E lembra quando eu falei aqui na análise que a Wanda começou a perder o controle dos poderes à medida que a gravidez dela ia avançando, ou à medida que os bebês dela iam crescendo? E se os bebês estiverem drenando os poderes da Wanda e a Agatha e o Mephisto, ou a Agatha trabalhando para a Hydra, ou a Hydra de alguma forma, queira drenar os poderes da Wanda para materializá-los de uma outra forma e tomar controle sobre esse poder que a Wanda tem. Podem ser que, quando eles falaram naqueles outros episódios, é tudo pelas crianças, é que as crianças são a chave para poder tirar todo esse poder que a Wanda tem, canalizá-lo e poder ser usado de alguma outra forma. Então pode ser que algo desse tipo esteja acontecendo. Ou até tentar trazer de volta a Joia da Mente, porque seria a forma de trazer a Visão de volta para o universo Marvel. Se materializarem de novo a Joia da Mente, ela pode ser colocada no Visão, lá pela Shuri, irmã do Pantera Negra, de repente, e o Visão voltar, e uma das Joias do Infinito voltar, e de repente até todas as Joias do Infinito, de alguma forma, voltarem depois. Bem, galera, me perdoem se eu fui muito extenso nesse vídeo. Se você está aqui no canal pela primeira vez e ficou até agora no vídeo, está convidado a se inscrever. Tá? Deixem aí seus comentários, o que você achou da série até agora, se você achou que está cansativa também ou não, e vamos debater aí, qual é a tua teoria? O que você acha que está acontecendo na série? Será que eu vou acertar em alguma coisa ou vou errar completamente? A gente se vê então
na análise do próximo episódio 4 na próxima semana. Valeu!